Torcida tricolor. Chegou a hora decisiva de diversas situações, hein? Vamos falar sobre uma promessa que o Mário cumpriu, meio cumpriu, tá? Porque o sentimento que fica é negativo sobre essa promessa cumprida. Vamos falar sobre Nonato, que acabou fazendo gol, né? Pegou uma bola, a primeira bola que ele pegou fez o gol. E vamos falar sobre o... Já falei do Nonato, já falei da promessa e vou falar também sobre eleições, tá? Vou explicar mais ou menos como que vai ser a situação, né? Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live voltou, mas não vai ser esse final de semana, tá bom? Fique tranquilo. Vamos lá. Até porque vai ter muita coisa e vou estar muito cansado. Mas vamos lá. Vamos primeiro começar com a promessa do Mário, que foi essa aqui, ó. Fluminense inaugura novo salão de jogos em Laranjeiras. Espaço moderno de lazer traz variedade de atrações para sócios. O Fluminense inaugurou um novo espaço de lazer para seus sócios na sede de Laranjeiras, com o que há de melhor e mais moderno para experiências de entretenimento e convivência, um novo salão de jogos. Localizado no andar acima do bar do tênis, possui 400 metros quadrados e conta com uma varanda panorâmica que proporciona vista privilegiada para o clube. A inauguração, realizada desta terça-feira, dia 25/11, contou com a presença do Mário Bittencourt. A gente fica muito feliz porque era uma demanda dos sócios que a gente ocupasse esse espaço, um dos mais nobres do clube. A gente optou por fazer algo que o clube nunca tinha tido, um salão com variedade de jogos. Temos aqui sinuca, totó, jogos de tabuleiro e jogos mais voltados para o público jovem, como videogame, fliperama. Pensamos também em fazer um bar para atender os sócios com comida e bebida, disse o presente. Aqui, ó, o bar. Calma que eu tô passando mal aqui por conta dessa informação. Calma que eu quero falar sobre a questão do público jovem, meu irmão. Projetado para receber sócios de diferentes faixas etárias, o novo salão reúne diversas atrações. Entre as opções disponíveis, o espaço oferece 2 mesas oficiais de sinuca, 3 mesas oficiais de carteado, 2 totós e 2 mesas de jogos para tabuleiro. Há ainda espaço dedicado a jogos eletrônicos, com 3 estações de videogame, sendo 2 equipados com PlayStation 5 e uma de Xbox, que deve ser o Xbox One. Um pinball e um fliperama com mais de 500 jogos. Essa é uma entrega que a gente estava bastante tempo ansioso para fazer, especialmente para os tricolores e sócios que frequentam as sedes de Laranjeiras. Espero que aproveitem bastante. Quando chegamos, em 2019, tínhamos apenas 3,5 mil sócios e hoje temos mais de 8 mil justamente pelas melhorias que a gente vem promovendo, atraindo novos sócios para o quadro social. Estou muito feliz pela conclusão e entrega de mais um projeto, completou Mário Bittencourt. O ambiente é totalmente climatizado e conta com um sistema de som, bar, espaço cowork, lounge e televisões e um projetor para exibição de jogos do Fluminense. Em breve, além do bar que já está em funcionamento, o espaço vai dispor de uma cozinha para servir pratos e petiscos para os sócios, em uma parceria com o Baixo Araguaia. O salão de jogos comporta 200 pessoas e funciona de segunda a sexta das 10 às 22, aos sábados das 9 às 22 e aos domingos das 9 às 18. E aqui está justamente todas as imagens. Tipo, eu acho legal justamente, diferente do José Elan que eu fiquei vendo aqui, eu acho legal justamente a gente entender quais que são as nossas realizações.
tá? Como presidente. Até para a gente entender sobre o que está sendo feito. Não é apenas uma. Não é apenas uma campanha eleitoral, mas é importante. Tipo, o que vocês fez de fato? A gente precisa ter registro sobre isso. Então, diferente do José Alan, eu não sou contrário justamente a que tenha no site ali do futebol do Fluminense que foi inaugurado um local novo no Fluminense, né? Com um local antigo que não era realmente bom. Era um local que eu via notoriamente que precisava de um espaço diferenciado ali. Então é interessante de ver isso. Mas peca sobre uma coisa. Eu esperava mais desse local. Eu, Nova História, esperava muito mais para o público infanto-juvenil do que propriamente dito pelo público adulto. E por quê? Porque eu queria realmente que esse espaço ele pudesse ser o futuro de uma nova empreitada do Fluminense, que seria o Fluminense Esportes. Você pegar ali 5 malucos doido de pedra para jogar, sei lá, um LOL, como que eu jogo LOL. Botar os 5 ali e falar assim, ó, tá bom, a gente vai dar espaço para vocês, mas você tem que jogar muito. Você tem que chegar no elo máximo. E, pô, e vocês vão estar, e eu vou estar apostando em vocês. Mas não. Ficou um ambiente bem casual. Eu falei pra vocês que nesse ambiente de jogos, que se fosse acontecer, não ia ter computador. Porque primeiro, você teria que ter uma boa internet. E segundo, você teria que ter um local bem específico. O que acabou não tendo. Foi um baque pra mim que tanto privilegiou o tema de jogos dentro da minha faculdade de psicologia, que eu não gostei dessa situação. Eu não tive essa situação, não. Isso daí realmente é não entender sobre como que está sendo o jovem. Tá, videogame é interessante, mas poderia ter colocado o videogame junto com os troços, né? A gente viu, por exemplo, a gente vê, por exemplo, em diversos lugares que fazem justamente essa transposição, né? Com um auxiliar de tecnologia ali, né? Que você coloca um computador, é igual o meu. O meu computador, por exemplo, ele tem a televisão, mas é uma televisão. Quer dizer, ele não é justamente de computador. A minha tela não é de computador, a minha tela é de televisão, a minha tela é Samsung. Minha televisão é de Samsung. Então aqui eu tô numa televisão. Dá pra construir os dois lugares ali, em que você tenha duas entradas ali acontecendo, onde que você só tira uma entrada e coloca outra. Dava pra não ter comprado 2 consoles, dava pra ter colocado apenas um console. E aí você tem que entender que você comprando esse console, você tem que ter justamente o PES. Será que vai ter jogos ali suficientes? Então, tudo isso daí é importante pro Fluminense. Eu, particularmente, quando vi todo, eu falei assim, meu Deus, que bom, tem o salão de jogos finalmente, que foi uma promessa de campanha, mas não tem não tem os PCs. Porque primeiro, para você ter PC, ainda mais na situação toda, você precisava de ter um ar-condicionado bom, você teria que ter um frigobarzinho, um frigobar, para que você retirasse ali, pagasse depois, falasse assim, olha só, a gente vai, você quer que coloque quantas cervejas, ou quantos mates, ou quantos cocas, ou quantos guaranás aí,
pra eles colocar no seu frigobar ali e só você tirar. Poderia ter feito isso. Mas não. Não fez. Faltou um pouco desse tato que hoje tá. Hoje, o jogador de videogame também joga computador. Dá pra colocar os dois juntos. Tem maneira justamente de colocar as duas entradas juntos. Então, faltou esse tato que não teve no... Não teve, né? Antes de falar sobre o segundo tema, que é sobre o Nonato, se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente, compartilhe, redes sociais de criação de vídeo, Pix na tela. Esse vídeo aqui que era 10, 12, 20 horas, agora somente às 10 horas. E vamos nessa, vamos falar agora sobre Nonato. Fluminense chega a acordo com o Santos para exercer a opção de compra de Nonato. O volante continuará no tricolor em definitivo após o período de empréstimo. O Fluminense vai exercer a opção de compra do volante Nonato e manterá o jogador em definitivo. O clube chegou a um acordo financeiro com o Santos e resta apenas detalhes burocráticos para realizar a negociação. O valor gira em torno de 1,5 milhões de euros, cerca de 8 milhões, na contratação atual, na cotação atual. A assinatura do novo contrato está prevista a ocorrer até sexta-feira. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Vitor Lessa e confirmada pelo GE. Emprestado ao tricolor desde o início do ano passado, Nonato, 27 anos, tem agradado a comissão técnica de Zubeldia. Após se recuperar de lesão, o volante voltou a ganhar espaço e tem sido titular em alguns jogos na reta final dessa temporada. Antes disso, também teve um papel importante com o Renato Gaúcho, chegando a ser titular na disputa da Copa do Mundo de Clubes. Em 2025, o Nonato soma 41 jogos, 3 gols e 2 assistências com a camisa do Fluminense. Bom, é que não foi dita a situação contratual do Nonato. Mas, se a gente espera mais um ano e pede um novo empréstimo, eles dariam. Tá? Eu não acredito que eles queriam o Nonato de volta. O Nonato fez o gol. Isso que é complicado, né? Não tem como desassociar o Nonato fazendo o gol no 6-0 contra o São Paulo do Nonato que está sendo comprado. Mas tenta fazer um esforço aqui. Faça um esforço para entender sobre o meu lado. Nonato para mim não era justamente a situação que precisávamos. Hoje temos Nonato, temos o Facundo Bernal, temos Martinelli e temos Hércules, justamente ali. Com o Lima podendo também atuar naquela posição ali. E até mesmo um jogador ali da armação ali, por exemplo, o Doman, que era da base do Fluminense. E até mesmo o próprio Thiago Santos, que também poderia atuar naquele lado ali. Eu acho que a gente não precisava dessa contratação do Nonato, tá? Eu acho que a gente poderia ter aproveitado a situação de saída do Nonato para buscar um outro jogador melhor. Mas como é que a gente pode falar isso em que ele mete o gol e foi um gol bem antológico ali do Fluminense? É difícil. É por isso que eu tô aqui. Pra gente lembrar sobre tudo ali. Nonato não fez boas partidas. O melhor do Nonato foi no Mundial de Clubes. E muito não por conta do Nonato ou por conta do time do Fluminense. O primeiro time que quis se propor a jogar contra o Fluminense jogou e ganhou. O primeiro time. O restante não estava ali justamente se propondo para jogar contra o Fluminense. Muitas das vezes ficava até encastelado no próprio jogo. Era uma situação meio estranha ali, que
um não queria que o outro fizesse o gol. E isso daí ajudava muito o time mais fraco, que era o Fluminense. Naquela situação, em que a gente chegou nas semifinais do Mundial de Clubes de times. Isso é importante. Que a gente perdeu pro campeão. Com aquele roubo imenso do time do Chelsea. E novamente, a gente tem que entender que, se na dúvida, haverá roubo em prol dos europeus em vez dos sul-americanos. Muito pela fraqueza ali. Mas fora isso, eu não vejo justamente a urgência de ter a contratação do Nonato. O Nonato ele vai sair, o Nonato não vai ter mais renovação de contrato com o Santos. Ele vai sair em 2026. A gente poderia ter esperado para ter pego ele de graça, se necessário fosse. Mas não, a gente vai contratar esse jogador. A situação, um time bom é um time que tenta gastar menos gerando mais. O Fluminense gasta mais gerando menos. Então, na minha concepção, não vale tanto a pena. Tá? Reconheço o papel grande do Nonato no Mundial de Clubes, mas não foi por conta dele que a gente ficou nas semifinais. Tá bom? E nem do time. Novamente explicando. Vamos falar sobre agora as eleições, mas antes disso, se inscreva no canal. Faça o roteiro para você que é curte, comente, compartilhe. Rede social da questão de vídeo. Twitter dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse é o meu para dar patrocínio. Vamos lá. Eu falei para vocês que eu não iria falar de eleição sem ser no dia da eleição. E hoje é dia da eleição, dia 29 de 11 de 2025. Dia que torcedores do Fluminense, tanto sócios torcedores quanto sócios proprietários, irão votar no próximo presidente do clube. Haverá dois candidatos. Matheus Montenegro, com seu vice Ricardo Tenório, e Ademar Arraes, com seu vice Ader Torinho. E bom, já falei para vocês que o meu voto vai ser no Ademar, muito pelo que foi a gestão do Mário Bittencourt, que na minha concepção acaba frustrando a alma do torcedor do Fluminense. Estarei lá e deve ser por volta mais ou menos umas 4 ou 5 horas da tarde. 5 horas não, né? Mas umas 3 ou 4 horas da tarde. E eu queria só momentar algumas coisas importantes. Não foi cumprido diversas promessas. A maior promessa de campanha do Mário Bittencourt, que foi a primeira que ele falou, foi o voto online, em que não foi cumprido. O Matheus Montenegro só comprova que nunca foi pensado um voto online na promessa de campanha de Mário Bittencourt. Nunca foi pensado. Nem sequer cogitado nisso tudo. Do outro lado, a gente tem Ademar Arraes, que, segundo o que está sendo dito, se envolve de pessoas que promoveram tão mal no período sócio-futebol, que é justamente o período ali do PT Sim. Agora, desculpe, mas alguém se lembra quem era o advogado daquele ano do sócio-futebol? Era sim o Mário Bittencourt. Então desculpe, é sempre o cara estando ali, sabe? O Fluminense, ele parece ser muito o Brasil. O Fluminense, ele é o Brasil, em que sempre mantém justamente o cara que vai te roubar no poder. O tempo inteiro. Toda a minha vida, eu vi o cara que vai me roubar estando na presidência. Só em 4 anos que eu não vi. Os outros anos da minha vida, eu sempre vi o cara que vai me roubar estando no poder. E no Fluminense parece ser igual. Um cara que toda hora
esteve em todos os lugares, em todos os poderes, sendo o grande advogado do Fluminense. Desculpa, eu não posso dizer contrário a isso. Bom, o que está sendo dito? Que o Matheus Montenegro vai ganhar, mas vai ser bem apertado. E que os votos do Celso, que poderia influenciar um pouco, pode vir um pouco para o Matheus Montenegro, fazendo que ele ganhe sobre isso tudo. Ainda mais da cisão que teve entre Celso Barros e Ademar Arraes. Foi uma boa análise também feita de que mesmo que a vontade do Celso, se não fosse pro Ademar Arraes, iria pro Matheus Montenegro, não vai ser tão obedecida assim pelos eleitores do Celso. Porque eles iriam votar por conta de ser o Celso ser oposição. E não situação. Então vai ficar muito difícil somente ali. O que a minha percepção me mostra? Que de fato tem muita gente que apoia, que vai... Tem muita gente dos dois lados. Eu acho que eu nunca vi isso na minha vida próximo do que está sendo essa eleição. Nunca vi. Nunca vi. De fato, eu nunca vi. Quando teve a eleição passada, por exemplo, era tão pouca gente falando em não votar no Mário Bittencourt, que você até tinha surpresa quando alguém falava assim, não vou votar no Mário Bittencourt, não, vou votar no outro. Mas hoje, eu vejo muita gente falando que vai votar no Ademar Arraes e muita gente falando que vai votar no Matheus Montenegro. Bom, eu só quero que vocês pensem uma coisa. Independente de quem ganhar, cobre. Por quê? Porque se não cobrar, entenda. Eu vou estar aí, falando mal de você. Você, como torcedor, tem a obrigação de cobrar o presidente do clube do Fluminense. Mesmo que ele seja seu amadinho. Se você não consegue ver lados negativos de ambos os presidenciáveis, desculpe. Você não deveria ser permitido a votar. Porque apenas você entendendo que aquele presidente é uma pessoa falha, é o que você se humaniza ali por dentro. A nossa proposta não tem que visar inicialmente a hegemonia, mas visar a gente ganhar campeonatos. É visar justamente a gente tentar ganhar o máximo possível de dinheiro. Tá bom? E dito isso, que vença um bom presidente, que faça uma boa gestão e que, caso não for o seu, por favor, cobre. E caso for o seu, cobre mais ainda. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo assim que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais da Grisão de vídeo, todos os dias 10. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor. Amanhã, no domingo, vai ter resultado da eleição. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor. Até a próxima.